E na semana passada, você viu aqui no Olhar Digital News uma pesquisa indicando que um planeta desconhecido pode estar escondido no sistema solar. Essa hipótese surgiu com a descoberta de objetos agrupados na órbita de Netuno. E os detalhes, você já sabe, estão no nosso portal olhardigital.com.br. E para repercutir esse assunto, vamos receber agora quem participou desse estudo. Estamos falando com o doutor Patrick Sofia Licalca, que é cientista planetário e pesquisador da Universidade Kindai do Japão, que, aliás, está aqui ao vivo com a gente. Deixa eu colocar o doutor Patrick aqui na nossa tela para a gente falar um pouco a respeito. Vamos lá. Olá, boa noite, doutor Patrick. Bom, boa noite para nós e bom dia para você aí no Japão, não é isso? Bem-vindo ao Olhar Digital News. Boa noite, bom dia para vocês. Obrigado pelo convite. Patrick, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Eu queria começar essa conversa com você contando um pouquinho sobre os detalhes, não é, desse estudo, dessa pesquisa. O que leva a crer que existe um mundo oculto em nosso sistema solar? Então, no sistema solar existem os 8 planetas conhecidos, existem também cinturões de asteroides entre Marte e Júpiter, e tem um outro cinturão que existe além da órbita de Netuno, que é chamado de cinturão de Kuiper. Então, o que eu fiz foi analisar as órbitas desses objetos no cinturão de Kuiper, também chamado de TNOs, e aí eu percebi que muitos deles têm órbitas estranhas, peculiares, difíceis de explicar. Então, nós fizemos simulações com um computador e verificamos que se apenas os 8 planetas do Sistema Solar fossem considerados, essas órbitas peculiares que eu comentei agora, elas são difíceis de explicar. Por outro lado, ao incluir, hipoteticamente, um planeta parecido do tamanho da Terra, numa região mais distante, além de Netuno, aí nós percebemos que seria possível explicar muito melhor essas órbitas. Então, foi assim que a gente chegou à conclusão que esse planeta pode existir. Agora, Patrick, é um assunto bastante complexo para nós, né, que estamos aqui no Olhar Digital News. Eu queria que você falasse um pouco sobre a metodologia. Como que é feito um estudo desse e quais são os próximos passos a partir dessas pesquisas? Quais são os próximos passos para descobrir se há ou não esse planeta? Sim. Então, a metodologia é basicamente simulação por computador. Então, é como se fosse fazer um jogo com o próprio sistema solar. Coloca os planetas lá, aí coloca vários objetos além de Netuno e faz a simulação para ver como é que eles se comportam através da gravidade mútua, né? Então, essa é basicamente a metodologia. Fazer uma simulação, por exemplo, de bilhões de anos dentro do computador, depois analisar esses resultados e comparar com as observações. Essa é basicamente a metodologia. Em relação ao futuro, obviamente que é necessário confirmar a existência ou não desse planeta através de observações. Então, o próximo passo é tentar achar, basicamente, né? Só que nós já previmos que se esse planeta existir, ele vai ser, no máximo, tão brilhante quanto Eris, que é um objeto parecido com Plutão. Plutão, a propósito, é talvez o membro mais famoso do cinturão de Kuiper, mas mesmo assim esse planeta hipotético ele seria, no mínimo, dezenas de vezes menos brilhante do que Plutão. Então é um desafio grande achar. Outra forma de tentar encontrar seria indiretamente. Ou seja, a nossa pesquisa prevê a existência de mais objetos transneptunianos, né, os TNOs, com órbitas muito peculiares. Então, se observações futuras acharem mais esses objetos, né, então isso vai indicar indiretamente que deve haver um planeta lá perturbando essa região para que essas órbitas estranhas sejam explicadas. Então, são duas maneiras. Tentar achar o planeta diretamente, que seria o ideal, obviamente, ou então tentar explorar melhor essa região para ver se há cada vez mais indícios, né, da existência desse planeta hipotético.
Agora, e na existência desse planeta, é possível ter até uma ideia se seria possível existir uma espécie de vida por lá ou é algo muito distante de imaginar algo assim? Então, sim, nós prevemos uma órbita muito distante, né? Então seria, por exemplo, a distância da Terra até o Sol, que é uma unidade astronômica, como referência. Por exemplo, Plutão está a cerca de 40 unidades astronômicas. Esse planeta hipotético ele estaria no mínimo a 200 unidades astronômicas. Então seria uma região muito fria, né? Muito com temperaturas provavelmente menos 250 graus, né? Abaixo então, muito baixo, né? Então, em princípio, a gente pensaria, não, mas é tão gélido, é tão frio que não teria como haver nenhum tipo de vida lá. Por outro lado, nós sabemos, por exemplo, que existem luas de alguns planetas, como, por exemplo, Titã ou Encélados, que eles têm fontes internas de energia que podem gerar oceanos abaixo da superfície. Então, esse planeta hipotético, agora vou especular um pouco, mas vou me basear nos dados que a gente sabe cientificamente. Se ele existir, provavelmente ele também vai ter essa fonte de energia interna. Então, ele também provavelmente teria vastos oceanos abaixo da superfície. A superfície estaria basicamente congelada, né? Uma mistura de gelos e rochas, mas abaixo dela provavelmente haveria oceanos, e quando há oceanos, sempre há a possibilidade de, pelo menos, de alguma vida ali, talvez um micro-organismo, coisa parecida. Então, nesse sentido, esse planeta ele teria, talvez, condições até mais interessantes do que a gente já vê no sistema solar, como nas luas de Titã ou Encélados. Muito curioso, não, pessoal? Agora, Patrick, quando a gente pensa, né, no sistema solar, sempre vem à mente um conjunto de planetas ali muito bem definidos, né, sem grandes margens assim para novidades, pelo menos para nós que não somos estudiosos. Agora, na sua opinião, o sistema solar ainda tem muitos mistérios, ainda traz muita margem para grandes descobertas, por exemplo? Com certeza, com certeza. Quando a gente fala em sistema solar, a gente pensa nos 8 planetas e acabou, entre aspas, né? Na verdade, eu faço uma analogia como se fosse um jardim de uma casa. A gente vê o jardim, mas de repente, além do jardim, pode haver uma floresta, né? Só que a gente tem que descobrir, tem que caminhar, tem que explorar. Então, o sistema solar é a mesma coisa. Existem os 8 planetas, mas essa região, além de Netuno, ainda é muito pouco conhecida, então ela pode reservar várias surpresas, como, por exemplo, a própria existência desse planeta, ou até mais, né? Ou mais distantes. E outra coisa que a gente tem que lembrar que o nosso planeta Terra também é um dos membros, faz parte do sistema solar, e quanto mais a gente estuda fenômenos, seja na região além de Netuno, ou seja aqui mais perto da Terra, em Marte ou na Lua, cada vez mais a gente vai compreender melhor como que o nosso sistema se formou, quais foram as condições e consequentemente, também obter mais detalhes de como o nosso planeta também se formou, como a vida, por exemplo, surgiu, quais foram as condições, quais foram os ingredientes necessários e assim por diante. Está tudo interligado, na verdade. Então, várias descobertas estão por aí. A gente tem que buscar, explorar e cada vez mais. Agora, uma curiosidade, né? Você está aí na Universidade Kindai do Japão. O país ele tem estímulo a pesquisas científicas planetárias. E, assim, eu não sei se você acompanha muito no Brasil com seus colegas. Como que nós ficamos nessa situação? Como é aí no Japão e nós aqui no Brasil? Então, aqui no Japão, assim quanto no Japão, como no Brasil, existem comunidades de astronomia, de ciências planetárias, então existem grupos, né, que fazem esses estudos, apresentam os trabalhos, e aqui eu não creio que seja muito diferente do Brasil. Eu não tenho muito contato com a sociedade científica brasileira, mas eu conheço algumas pessoas, né, então eu acompanho a pesquisa também publicada pelos brasileiros, e eu posso dizer que tem vários de alto nível, inclusive vários que estão fora do país, né. Então, aqui, assim, também existe um incentivo à pesquisa. Essa própria pesquisa do planeta hipotético, eu ganhei um incentivo da organização aqui do país que promove e incentiva a pesquisa, então isso também foi muito interessante, né? Então, nesse sentido, eu acho que não é tão diferente. São realidades talvez diferentes, mas o incentivo, as bolsas de pesquisa e também grupos também que estudam tanto o sistema solar quanto outros
né, fora do sistema solar também existem tanto aqui quanto no Brasil. Tá certo. Bom, perfeito. Conversamos com o doutor Patrick Sofia Licalca, que é cientista planetário e pesquisador da Universidade Kendai do Japão. Muitíssimo obrigada pela sua participação, por essas explicações e informações todas, e espero que você tenha um ótimo dia aí no Japão. Eu que agradeço e tudo de bom para vocês. Bom dia. Até mais. Obrigada. É isso aí, pessoal. Pois é, muito interessante. Conversamos aí com o Dr. Patrick, diretamente do Japão, trazendo informações sobre esse suposto planeta. Interessante, não, pessoal?